pergunta aí. No dia do juízo final, eu não me recordo bem, mas eu tinha uma base, mas faz tempo que eu não trato desse assunto. Sim. Mas no dia do juízo final, no julgamento dos condenados, né, nós estaremos também ao lado de Cristo acompanhando o julgamento, não é isso? E, se eu não me engano, parece que nós também julgaremos, não é um negócio assim? Ou eu estou enganado? Vê aí, André. Isso, vamos lá. Pergunta muito boa, observação muito interessante, Nildo. Obrigado, meu irmão. Veja bem, o próprio capítulo 19 de Apocalipse mostra que Jesus está acompanhado com o seu povo, né? Então, num símbolo lá de um exército com vestes de linho fino, branco e tal. Então, Jesus ele está acompanhado ali, os estudiosos entendem que é o seu povo. O exército de Jesus, né? A igreja de Cristo, enfim. O povo de Deus acompanhando Jesus aí e tal. Não participam efetivamente, Jesus que faz tudo sozinho aqui, mesmo porque ele não precisa de nenhum de nós, né? Dá conta sozinho de tudo. Então, inclusive o exército aqui com a farda branca, né, irmão? Nunca vi exército com farda branca, né? Quer dizer, não precisa entrar na guerra, tá tudo certo, é só para fazer a pose mesmo, sair na foto ali. Jesus faz tudo por nós, né? Tem um texto lá no Antigo Testamento, em Reis, se não me falha a memória, né? O Senhor pelejará por vós e estarei calados, né? Vos calareis e tal. Mas pegando alguns textos, por exemplo, do Evangelho, Jesus dizendo que nós julgaríamos, aliás, esse que eu vou me referir agora é em 1 aos Coríntios, é Paulo que diz, né, no capítulo 6, se não me falha a memória, ele diz assim, vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos, né? Paulo dando uma bronca lá no pessoal que não tinha nenhuma maturidade para resolver as questões lá terrenas, julgar algumas questões, tinha que levar tudo no tribunal de ímpios e tudo mais. Então ele diz, vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo, vão julgar os anjos. Então nesse sentido de que nós estaremos com Cristo, né? Nós não vamos participar num sentido como é um tribunal que tem lá o júri, né? Não é nesse sentido. Então o tribunal convencional aqui, né, na maioria dos países é o mesmo modelo. Você tem o júri, juiz, promotor, advogado, enfim, réu, essa é a estrutura básica. Então não é que nós seremos o júri e nós vamos dar o veredito, não é nesse sentido. Nós participaremos como povo de Deus que estão lá inclusive para dar o testemunho, né? Apesar que Jesus, como eu disse, não precisa de nada disso, ele é o próprio testemunho de Deus, ele tem toda a autoridade de julgar e não precisa de provas, né, de pessoas que possam estar ratificando nada disso. Nós participaremos, Nildo, como o povo de Deus que está com Cristo, porque nós sempre andaremos e seguiremos o Cordeiro para onde Ele quer que vá, mas não que nós seremos um agente efetivo de execução no sentido de... como que a palavra que está me escapando? Não é que nós vamos proferir o juízo, não é isso, entendeu? Nós estaremos presentes sim. Participaremos de alguma maneira, não sei ao certo qual será essa participação, não vejo nada na Bíblia que eu possa afirmar, posso estar enganado e de repente chegando lá, né, aí você fala para mim assim, ô André, mas olha, você falou aquele dia que não era assim, olha aqui Jesus dizendo para eu fazer alguma coisa, aí eu não sei, mas lá também tá tudo certinho, né, você não vai nem me atribuir. Agora a minha pergunta efetivamente na hora, por exemplo, de um julgamento de um ditador, poderemos dar uma descida na galera e uma bicuda na cara de um sujeito desse? Olha, Nildo, então, meu irmão, eu acho que Jesus nem vai deixar a gente entrar no meio porque a gente é destemperado mesmo, né? Que a gente é assim mesmo. Se a gente tá com raiva aqui, imagina quando vê o camarada lá. Se a gente fica indignado, né, com as coisas que a gente sabe pela história, imagina vendo o cara face a face, inclusive lá pianinho, né? Pianinho assim, ó. Um rabo entre as pernas e a gente podendo dar pelo menos, né, um soco ungido, como diz o irmão, né? Então, assim, se tivesse essa oportunidade, eu acho que... Mas não, porque vai estar numa perfeição, meu irmão. A gente não vai ter esses sentimentos, essas destemperanças. A gente não vai ter esse sentido, né, que a gente tem aqui. Lógico, a Bíblia diz, inclusive, que os mártires no céu, livro de Apocalipse, eles estão indignados, dizendo, Senhor, até quando, Senhor? Né, nós vamos esperar e o Senhor não vinga o nosso sangue. Então, existe uma santa sede de vingança, que não é vingança, né? É a justiça de Deus, que todo servo de Deus
deseja que seja aplicada, né, com a indignação dos injustos. Então, possivelmente nós teremos algum sentimento parecido, mas nada que seja de uma dimensão que demonstrará algum tipo de corrupção nossa. Pelo contrário, a gente vai refletir a natureza de Cristo, que pune o injusto, né? Que julga o injusto. Mas eu não sei assim, tipo voadora com os 2 pés, bicuda, como você falou, essas coisas eu acho que a gente não vai, não. Eu acho, né? Não sei, quem sabe, posso estar enganado. Não pode dizer que sim, mas também não pode dizer que não, né? Isso, exatamente, eu me isento aqui para não ter nenhum erro teológico. Não digo que sim, mas também não digo que não. E aquela coisa toda, né? É igual aquele cara que vai profetizar e para não ter perigo de errar, né? Que ele fala, irmão, o senhor está me falando que você vai gerar uma criança e vai ser menino. E se você duvidar, vai ser menina. Então, assim, o cara escapa, né? Não tem como falar que ele errou. Vamos lá, varão. Como se dará o juízo final? Eu encerro aqui esse terceiro ponto. E o quarto, né? Qual o destino eterno para os condenados? Capítulo 20, voltamos ao capítulo 20, versículo de número 15 do Apocalipse. Versículo de número 15. Então, a quarta pergunta que eu mesmo me fiz, vou tentar me responder essa. Qual o destino eterno para os condenados? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado num lago de fogo, né? Falando, qual o destino? Tá tudo certo aqui, ó. Tá falando, calma. Eu vou problematizar. Meu intuito aqui, meu papel como professor é problematizar aquilo que vocês pensam que está tranquilo, né? Ali o texto está tudo certo. Eu falo, não, tá tudo certo não, deixa eu complicar a vida de vocês. Meu papel aqui é esse, é complicar a vida de vocês, é fazer com que vocês não durmam mais tranquilos, né? Que vocês fiquem pensando e sonhem com o Apocalipse. Acho que algum aluno aí sonhava com o Apocalipse no começo. O André, estava tudo certinho, não tinha esses pesadelos, e agora vejo, até teve um cavalo amarelo que falaram que iam passar dia 30 aí, né, mas não passou. Mas tem uns que ficam sonhando com os cavaleiros e tudo mais. Mas vamos nós. A morte eterna diz respeito, veja bem, eu vou colocar 2 posições aqui, tá? Qual o destino eterno, né? Como isso vai dar e tal. Então a morte eterna diz respeito ao banimento de qualquer possibilidade de um contato com Deus e com sua criação. Então veja só a dimensão dessa ruptura, desse banimento, né? Não terão nem mais contato com Deus e nem com a sua criação. A realidade é de uma feiura, é de um tormento, é de algo sem beleza nenhuma. Nem Deus e nem a criação de Deus. Nada que se assemelha com Deus. Nada do que Deus fez. Essas pessoas terão mais contato. Estarão agora no pior da possibilidade de uma existência eterna, né? Com Satanás, lembrando, Satanás presente de uma maneira plena. Enquanto os salvos estarão com Deus, com a sua presença plena, aqueles que forem condenados à eternidade estarão na presença de Satanás também com a sua presença plena. Você imagina, mas o grau de terror, o grau de sofrimento, o grau de feiura, né? O grau de maldade. Imaginem só. Então, só para a gente fazer esse contraste aqui. E eu escrevi aqui ainda o seguinte: aos que creem que será um aniquilamento da existência, né? Então, o que será esse lago de fogo, essa eternidade sem Deus? O cara assim vai ser desintegrado, vai ser um aniquilamento da existência, tipo, vai deixar de existir. Alguns pensam, né, nesse ponto aí, chamado de aniquilanismo. Eita, a palavra ficou estranha agora, né? Mas acho que é isso mesmo, né? Aniquilar, né? Aniquilacionistas, mais ou menos por aí, tá bom o termo. Então, uns creem que será esse aniquilamento da existência, outros que será um sofrimento eterno, né? Então, olha, 2 posições: vai ser aniquilado, vai ser desintegrado a pessoa, não vai existir mais, ou outros pensam que será um sofrimento eterno. A pessoa vai ficar lá eternamente, para todo sempre, né, sofrendo em algum tormento, algum tipo de tormento. E ainda quem pense ser um castigo por um tempo, esse um tempo entre aspas, tá? Tempo aqui entre aspas, né? Um período, um tempo, enfim. Não vai ser nem aniquilamento
e nem eternamente. Então alguns pensam que por um momento, um tempo, na eternidade, eles sofrerão um castigo e após isso, sim, serão aniquilados. Então percebo que são 3 posições diferentes, né? Tá? E como vocês não perguntam para mim, tá, André, e qual você acha, qual você entende, qual você pensa que é? Como vocês não perguntam, então eu só vou colocar as 3 aqui e a gente depois estuda mais sobre isso. Bom, tá bom, ninguém perguntou, então só vou falar isso, que tem 3 tipos de posições aqui de pensamento. Ninguém perguntou, silêncio permaneceu. André. Pronto, ó, agora todo mundo quer perguntar, né? Qual que você acha que é? Rapaz, olha aí, o Valdir ainda acho que ia perguntar também, hein? O que você ia perguntar, Valdir? Mais ou menos isso aí? Outra pergunta, ajuda nós a escolher uma das 3, né? É bem isso mesmo, passou mais ou menos por aí. Uma pergunta aí, será que o André tem uma opinião a respeito dessas 3 opiniões? Eu me coloco em cada enrascada, né, mano? Em vez de eu só falar que não dá nem opção pra vocês, né? Eu também, tem hora que eu me complico, tá vendo? Tem hora que eu faço pergunta para mim mesmo, tento responder para mim mesmo, eu assisto minha aula e eu entendo. Às vezes eu me coloco na situação, aí eu também só eu, viu que eu já me prejudico, né? Eu já sou suficiente para me perder na vida. Então Deus precisa me salvar de mim. É a conclusão que eu chego. Então vamos lá. A gente tem aqui, amados, tem 3 aqui que eu apresentei para vocês, mas eu acredito que 2 são coerentes, né? Quais são os 2? Que haverá um sofrimento eterno, de fato, né? Essa é uma possibilidade que eu não descarto, tá certo? Sofrimento eterno. E outro é que a pessoa será por um tempo, inclusive a posição do Russell Shedd, se não me engano, né? Uma pessoa que para mim é referência, uma grande referência de teólogo, Russell Shedd, e a posição dele é essa, que a pessoa será por um tempo, né, por um período, será castigado de alguma forma e depois disso ela deixará de fato de existir em qualquer dimensão, tá? E o que argumenta quem tem essa posição é o seguinte: Deus, se ele deixasse a pessoa eternamente sofrer, né, seria talvez um castigo pesado demais para quem passou 70, 80, 90, 100, sei lá, os antigos lá, 700, 800, 900 anos em rebeldia contra Deus. Receberia uma punição eternamente? Então não seria desproporcional? Percebe os argumentos, né? Para quem pensa assim, não, será um tempo só, um período só, senão Deus estaria colocando um peso demais, né, sem proporção adequada, esse castigo, tá? Na existência dessa pessoa. Agora, aqueles que pensam que serão eternamente, eles argumentam o seguinte: por que Deus ele vai dar esse castigo eterno para pessoas que, embora pecou contra ele num pingo, né, de tempo da existência em comparado com a eternidade? Porque se a pessoa viveu 900, 800 anos, que era antigamente lá, no começo do mundo, mas em comparação com a eternidade, esses 1000 anos de rebeldia contra Deus é muito desproporcional, né? Visto que a eternidade é um tempo sem fim, ou é ausência de tempo, então fica meio desmedido. Só que o argumento dessas pessoas que pensam assim é o seguinte: eles pecaram contra um Deus eterno, então a punição justa é a eternidade sem Deus. Entenderam? Então essas 2 possibilidades eu entendo que são possíveis, né? Eu não tenho uma posição definida, uma ou outra, porque as 2 eu acredito que são possíveis. A gente está falando de eternidade, a gente está lidando com coisas aqui que ultrapassa essa existência, então é difícil muitas vezes a gente se posicionar isso ou é isso, né? Fala, André, mas o Russell Shedd não se posicionou? Irmãos, onde o Russell Shedd vai nadando, nem de jet ski eu me arrisco aí, né? Então, é essa questão. Então esses caras aí não tem como, então eu não tenho essa segurança para falar isso, é aquilo aqui, né, nesse ponto principalmente, tá? Principalmente quando falo de escatologia, eternidade, são coisas que para mim ainda estão em aberto, né? Pode ser, eu acho coerência, uma ou outra. Só a terceira que eu não, o outro posicionamento que eu acredito que não é possível, né? Oi. Então, eu compartilho da ideia de sofrimento eterno. Sim. E não com o fim da anulação da existência do ser humano, isso por causa que é a mesma medida da oferta. Isso, o aniquilamento, né? A mesma medida
da oferta. Então, é ofertado para nós uma eternidade de salvação. Sim. E a condenação na mesma medida. Então, eu creio que seja... eu tenho algumas dúvidas em relação a como seria para Deus, né? Tudo Sim. isso. Por causa do tamanho amor, saber que existe uma gama de filhos ali cozinhando, vamos dizer assim, né? Então isso aqui me deixa um pouco, apesar de saber que Deus é o justo juiz, é justiça também, mas eu vejo o amor de Deus sempre sobressaindo a sua justiça, por isso que nós estamos aqui e ainda temos uma oportunidade. Para mim é o amor e a justiça. Então eu fico um pouco na dúvida em relação a isso, a um Deus que vamos dizer assim, tamparia os ouvidos aos lamentos, né? Os rugidos, os gritos dos que estarão lá. Mas eu acredito, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, mas eu acredito que é para toda a eternidade. Eu não creio assim que só expondo a minha opinião aqui, tá? Então, Nildo, você vê que mesmo a gente às vezes, né, tendo uma posição, ainda fica algumas questões difíceis de entender, né? E até pode ser um argumento, né? Fala, poxa, será que Deus então ele vai contemplar esse sofrimento eterno, né? Será que o amor de Deus não poderia mitigar em algum tempo isso, né? Mesmo para que essas pessoas não continuassem eternamente sofrendo e só recebessem uma punição que seria justa também, né? Na medida da rebeldia, porque não é tempo de tempo cronológico, né? Percebam, amados, Valdir, daqui a pouco você entra aí, viu? Só para eu tentar concluir aqui o raciocínio. Percebam que a gente está lidando com esferas, com realidades e com tantas coisas que para nós, assim, é desconhecida, né? Então, fica bem difícil. A gente tenta, às vezes, elaborar uma construção de entendimento, trazer algumas definições nossas, mas, no final das contas, é bem complicado quando a gente mexe aí com esse ponto, né, da eternidade para frente, né, entre aspas, aí, ou seja, depois que tudo deixa de existir aqui, como essa realidade, como a dinâmica dessa realidade, ela vai se desenrolar. É difícil. Diga aí, Valdir, coisa rápida. Faça a pergunta ou o comentário. Não, só comentar que eu concordo com a opinião do irmão, mas é de se pensar também, né, nessa possibilidade da terminação total do ser humano. Como você disse, nós sabemos pela Bíblia que Deus criou todas as coisas e a morte eterna é a separação de Deus com essas coisas. O inferno já está preparado para essas pessoas, creio que Deus criou. Se não podemos ter o acesso direto com Ele, nem com a criação dele, é preciso exterminar o ser humano, né? Ele não teria esse contato com Deus em nenhuma parte, nem no céu, nem no inferno, que é a criação dele. É de se pensar nessa possibilidade também, né? Mas você vê como que a gente vai falando e vai surgindo, né, outras interrogações. O inferno, o próprio inferno, a Bíblia diz aqui, nós lemos que ele vai ser jogado no lago de fogo, né? Então, olha só, né, até o próprio inferno, a morte, tudo isso vai estar... Esse lago de fogo figuradamente, né, simbolicamente, representa essa condenação eterna, onde todos, o próprio inferno, o próprio Satanás, os demônios estarão nessa mesma realidade, né? Então, olha só como o negócio tem uma complexidade assim que a gente fala, nossa, né, como que é isso? A gente fica viajando na maionese teológica e a gente, né, não tem um negócio sem fim aí não. Ou, aliás, tem Você uma acabou coisa de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.